Bom, então, bem-vindos, bem-vindas a essa aula de meditação. É a última, como algumas pessoas falaram, né? Não sei se foi acho que foi na Cláudia, né? Você percebeu que hoje era a última, acho que foi a Marisol, a última aula. Eu falei, né? A última aula desse primeiro ciclo que a gente fez, né? De 4 aulas. Mas a gente aí vai fazer outras aulas depois. E as aulas estão gravadas, estão no YouTube. Depois a gente disponibiliza o link também dessas últimas gravações para vocês, tá? Então, eu sou Manassés, eu sou terapeuta holístico, integrativo, também faço constelação familiar, tarô, trabalho com terapia transpessoal e faço parte do meditativo, somos facilitadores de meditação, de outros trabalhos, projetos que acontecem dentro do meditativos. Então, a gente montou essas aulas, né, com várias temáticas, e a temática de hoje é, né, esses diferentes tipos de meditação. Né, então, estou chamando de caminhos de meditação, para a gente observar que vários tipos de meditação são esses. É tudo meditação, não é? A gente vai conversar sobre esses pontos, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, fiz aqui um slide para todo mundo acompanhar junto. Deixa eu... Só um instante que eu estou conseguindo compartilhar, tá bem? E só me confirma se estão conseguindo visualizar. Ok. Tá. Então vamos lá. A gente vai conhecer esses diferentes tipos de meditação. E antes de falar desses tipos de meditação, eu quero falar um pouquinho, né? A gente introduzir essa meditação, né? O que falar um pouquinho assim de origem da meditação, né? Então vamos aí para eu quis separar essa origem da meditação em duas partes do mundo, digamos assim, né? Na parte oriental e na parte ocidental. Então, a gente sabe, né, que em termos de origem, digamos assim, a gente tem uma construção muito grande, né, da parte oriental do mundo, com muitos registros, principalmente de material escrito, que às vezes a gente não encontra no Ocidente. Mas no Oriente, a gente tem esses três principais pontos de meditação com a Índia, né, com o budismo tibetano, principalmente, mas depois vai se estender mesmo para outras regiões da Ásia, e com o taoísmo, né, tem esse lugar mais desse centramento, desse vazio. Então, a meditação para o Oriente, ela está muito mais voltada, principalmente nesse começo da meditação, muito mais voltada para esse lugar da, da contemplação, do cuidado, né, da atenção plena, mas também da energia vital, né, dentro do nosso fluxo desse chi, que está aí na conexão com o chi no taoísmo, e traz esse nosso lugar de conexão, de fluxo vital, de energia, de presença no mundo. E na Índia, muito ligado com o yoga, né? Com a prática do yoga, essas práticas mais do Ayurveda. Então, tudo com uma conexão mais do corpo, mais de atenção, saber o que eu estou fazendo com o meu corpo, que tipo de coisa eu estou, que tipo de alimento eu estou ingerindo, isso me faz bem, isso me faz bem. Afinal, cada pessoa é diferente, né? Então, tem coisas que não são boas para mim, mas já são boas para outra pessoa. Então, tudo isso, esse cuidado, essa atenção, esse olhar para o bem-estar como um todo, né, físico, mental, espiritual, emocional, era muito esse lugar da meditação aí dentro dessa parte mais oriental do mundo. Não sei se eu consigo mudar. Deixa eu voltar até. E dentro do Ocidente, a gente já vai para esse lugar mais, por exemplo, com os gregos, dentro de uma atenção interior, quando você vai para um lugar mais filosófico, mais reflexivo. Então, deixa eu, né, a gente tem até às vezes uma expressão, deixa eu meditar sobre isso, né, mas no sentido de reflexão, de refletir, de analisar o que está acontecendo para poder entender. Então, eu vou meditar sobre esse assunto, vou meditar sobre essa situação. Sobre essa situação. Então, dentro da filosofia grega, você traz esse lugar de atenção,
de reflexão. Por exemplo, o cristianismo, né, uma parte mais espiritual do Ocidente, a gente tem mais um lugar de contemplação, as orações, quando eu vou, né, fazer uma devoção, quando eu estou numa coisa mais de orar, de cantar, que eu vou falar um pouquinho sobre cânticos, então você também tem um estado meditativo, né, voltado mais para o lado espiritual. Enquanto, vamos colocar para a Grécia, você tinha uma atenção mais voltada para a sua compreensão mental, um estado mais de análise, de reflexão sobre quem é você, né, o que você está fazendo no mundo, qual é o seu papel no mundo, né, qual é o sentido da vida mais para esse lugar. Enquanto para o lado mais espiritual, para o cristianismo, outras religiões, você tem uma questão mais espiritual, mais voltada para uma conexão interior, né, com Deus, com uma entidade, com quem você acredita ali de maneira espiritual. E, atualmente, né, tem uma pessoa que eu acompanho, não sei bem o que ele faz, é difícil explicar o que ele faz, mas ele faz muitas coisas, ele é Caduca Saúl, e ele fala muito sobre a questão de meditação também, ele até falou, né, que, assim, que tem meditação hoje para tudo, assim, né, assim, então, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então, assim, dentro da psicologia moderna, basicamente, assim, atualmente, a meditação está sendo muito ligada a esse lugar do relaxamento, né, da atenção. Então, deixa eu meditar para eu ter mais foco, deixa eu meditar para eu diminuir a ansiedade, deixa eu meditar para eu ter menos medo sobre, né, de determinada coisa, uma fobia, enfim, a gente vai utilizando a meditação para esses fins emocionais também, para a gente lidar também com foco, com atenção, com fobias, para ficar mais calmo, para dormir, enfim, vários tipos de objetivos utilizando a meditação nesse lugar mais moderno que a gente tem hoje, tá? Então, só quis trazer para vocês um pouquinho, a gente não, né, não vou aprofundar com detalhes a questão da origem da meditação, mas para entender que tem essas questões que são, começou de um lado mais, digamos, mais como um todo, né, contemplando o ser humano como um todo, e muito para levar o ser humano para um lugar de quem ele é, do centro do ser humano, da essência dele. E atualmente a gente tem uma meditação que ainda contempla isso, mas também que às vezes contempla outros objetivos, né, como, por exemplo, o foco, como eu falei para vocês. Gente, a qualquer momento, alguém pode me perguntar se eu falei alguma coisa que não ficou claro, que, peraí, isso aqui não ficou claro, não consegui entender, pode pedir a palavra, me fazer uma pergunta, não tem problema, tá? Então, por que meditar? Então, de tudo que a gente viu ali em relação a essas duas origens da meditação, Manassés, você congelou para gente. Congelou para você também, Marisol? Congelou aqui também. Não voltou. Congelou, sim. Ainda não te ouvimos, Manassés. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ver? Ah, pronto. A internet dele caiu, mas ele já já tá voltando, tá? Já tá se organizando aqui para voltar. Vamos esperar só um pouquinho. Obrigada.
Maná, pode voltar. Já avisei o pessoal. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente caiu aqui. Eu não sei se ela está, tá sendo gravada ainda. A gente tivesse que iniciar. Deixa eu só compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Então, a gente tem esse ponto da meditação que eu falei para vocês, né, dessa redução, são digamos, por que a gente vai meditar? Então, de fato, quando a gente para ter esse momento de introspecção, de contemplação, de ficar quieto, com certeza vai diminuir o estresse, a ansiedade, que é um desses objetivos, né, que a gente tem da meditação atual, da parte mais moderna. Também vai te trazer foco, essa clareza mental, proporcional ao autoconhecimento, porque quando você para se observar, seja se você está utilizando uma meditação em silêncio, que a gente vai falar sobre ela, seja se você está utilizando uma meditação com mantra, uma meditação guiada, você vai ter essa compreensão, porque você está parando para se escutar. Muitas vezes a gente está nesse dia a dia fazendo tantas coisas, trabalho, relacionamentos, tá ocupado, então a gente acaba, de fato, às vezes não tendo tempo para se observar. Às vezes a gente pensou alguma coisa, sentiu alguma coisa, mas não parou para observar por que sentiu aquilo, por que aquilo aconteceu, que gatilho, que mecanismo que trouxe aquele tipo de pensamento, de sensação sobre determinada situação. Então, quando você para é uma prática meditativa, né, você com certeza vai trazer esse lugar de autoconhecimento. Esse equilíbrio aí você vai olhar também como um todo, né, físico, emocional, espiritual, você cada vez mais tirar quem você não é. Eu gosto muito de essa linha, né? Quando você medita, você vai se livrando dessas máscaras, daquilo que você, às vezes, muitas vezes acreditou sobre você, sobre o mundo, e de repente você vê a realidade, você percebe que, de fato, é real. Tá? Então, quer perguntar algo? Alguma dúvida? Uma colocação também não precisa ser dúvida, pode ser uma colocação também bem livre. Bom, então eu separei a meditação aqui a nossa aula por categorias. Eu achei que ficaria mais interessante colocar categorias, até porque algumas meditações elas se repetem dentro de categorias, tá? Então nós temos aí 5 categorias, né, que são as meditações que elas estão focadas na atenção e na concentração, as que estão focadas na contemplação e na reflexão, no movimento, né, e no corpo, no som e na vibração e na vacuidade. Vacuidade é um termo, né, do budismo, do taoísmo, para o vazio, ou para a não existência, né? Então, tem meditações, por exemplo, meditação em silêncio, que vai focar na vacuidade. Então, vamos olhar primeiramente aí para atenção e concentração. Então, nessa categoria de meditação, a gente, por exemplo, tem os mantras, né? A meditação que a gente utiliza mantras. Não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Porque ela travou aqui, agora eu não sei se você me escuta. Sim, estamos ouvindo. Tá, beleza. Então, dentro da meditação com mantras, você tem esse lugar de você contemplar, de você conseguir ter essa reflexão, mas também uma contemplação, tá? Acho que eu pulei aqui o slide. Atenção e concentração, desculpa. Então, você tem um mantra, né? Porque você precisa ter, de fato, ali uma atenção, você precisa se concentrar naquilo que você está falando. Claro, depois de um tempo, a sua mente ela vai desligar. Né? A Daphne deu a penúltima aula, foi sobre mantras, né? Inclusive, é uma das aulas que a gente tem regularmente na nossa turma online de meditação. É a meditação com mantras, que a Daphne quem faz, quem guia. Então, quando você trabalha com mantras, você tem esse lugar de atenção, de concentração, que você pode repetir uma frase, às vezes é só um som, às vezes é uma palavra só que vai trazer, seja em português, seja em sânscrito, seja em japonês, às vezes é um outro idioma, mas que a gente vai utilizar aquela palavra, aquela frase, enfim, é o mantra. Então, essa meditação te coloca na atenção, na concentração. Temos meditação guiada, né, que eu acho que a maioria das meditações as pessoas conhecem,
é a meditação guiada. A gente tem, né, várias meditações meditativas, tem várias meditações gravadas no YouTube, são meditações guiadas. As nossas meditações da turma de meditação também, né, tem uma guiança, a gente está à frente, dizendo, respire, respire, né, o que eu fiz no começo da aula, eu falei, vamos observar a nossa respiração. Eu estava trazendo uma guiança para vocês, então isso é um tipo, é uma meditação guiada. É uma meditação mais fácil, porque, somente para quem está iniciando, porque ela tem um direcionamento, né? Então, eu estou escutando o que aquele professor, o que aquele facilitador está trazendo. Então, observa isso, visualiza a luz branca, uma luz amarela, se imagine no meio de uma floresta, imagine um lugar tranquilo, então, tudo isso vai guiando a pessoa, vai facilitando para quem está começando a meditar. E mesmo para quem já medita há muito tempo, né, também a gente tem momentos de meditação que são guiados, é importante, e também eu gosto de meditação guiada, por exemplo. O mindfulness é um outro nome para meditação, para atenção plena, né? Isso é um nome mais no Ocidente, né, lá nos Estados Unidos, que assim, se for traduzir ao pé da letra, nessa palavra, seria, né, assim, a mente, ela está plena, ela está atenta. Então, é um estado de presença em que você faz tudo, de fato, observando. Então, eu estou conversando com vocês, eu estou atento ao que eu estou falando. Eu não estou falando e pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Você está me escutando, você está me escutando. E isso, de fato, é uma prática que a gente precisa ter, né? Porque, claro que quando você está me escutando, às vezes sua mente dá umas viajadas por aí. Às vezes pensa de uma outra coisa, pensa em uma outra coisa, lembra de algo que tem que fazer amanhã, vai fazer daqui a pouco. Às vezes eu falei alguma coisa que te fez pensar em outra coisa, te fez lembrar alguém, te fez lembrar algo. Então, tudo isso, nossa mente vai vagueando, que a gente precisa trazer para o foco. Então, o mindfulness vai trazer esse lugar da gente, eu estou digitando, estou comendo. É um hábito que muita gente tem hoje, né? A gente está comendo, mas está, sei lá, assistindo televisão, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa enquanto come. E, de fato, você não está prestando atenção à comida, né? Então, deixa eu comer com presença, observar minha mastigação, como eu estou mastigando, deixa eu sentir o sabor do alimento, deixa eu tomar, uma coisa que eu faço, não é sempre, mas algo que eu faço, tomar água com presença, é muito bom, gente, se vocês, né, quem nunca fez, comendo, você tomar água devagarzinho, sentindo realmente a água, sentindo como que a água passa pela sua garganta, como que é a água na boca, então tudo isso traz um estado de presença para a gente, né? Então, eu vou responder alguém, eu vou responder com presença. Né? Isso é um do que o budismo e o taoísmo traz. Assim, prefira o silêncio, mas se eu vou falar com alguém, fale com presença, esteja com a pessoa, né? Escute a pessoa, responda com sua presença, com sua atenção, e não falando com a pessoa, mas também pensando em outras coisas, e viajando, e conversando uma coisa também que é muito moderna hoje, é conversar mais para aqui, respondendo, né, mexendo no telefone celular e falando com as pessoas. Então, o mindfulness traz para esse lugar, né, de atenção plena. Tá? Geometria sagrada é uma das coisas que a Daphne gosta bastante também, que é de você fazer eles trabalhar com a geometria, né, com os desenhos, você desenha os yantras, que são aqueles, digamos, aquelas mandalas que representam os chakras. Você pode fazer desenhos de outras formas geométricas, de outras geometrias, e na atenção. Então, eu estou desenhando, estou fazendo aqui essa estrela, esse um cubo de Metatron, sabe o que você vai fazer, mas você está com presença. Você pinta aquela mandala, você desenha, tudo isso dentro de uma concentração, de uma atenção. Então, são esses tipos de meditação que são focadas nessa categoria. Não sei se meu slide mudou para vocês, gente, meu computador. Agora estou. Então, a gente tem a contemplação e a reflexão, que é essa outra categoria, e aí a gente tem dentro, de novo, geometria sagrada, como eu falei para vocês, algumas se repetem, porque ela faz parte, de fato, desse estado de você contemplar, né? Você desenha, ali, você pinta aquela mandala e você contempla, você observa. Por exemplo, a natureza, observando os animais, observando a paisagem,
Não sei se você está realmente olhando com o rio, tudo isso traz para você um lugar dessa concentração, né, da contemplação, e como a contemplação ela nos acalma, né, traz muitos lugares. Por exemplo, as orações também, elas são um pouco desse lugar de contemplação e de reflexão, tá? O Metabhavana, que é um outro tipo de contemplação e reflexão, é uma das meditações, inclusive, que eu guio dentro da nossa turma online, que é a meditação da autocompaixão. Então, o Metabhavana é um conceito budista que te faz olhar para a autocompaixão, para a compaixão, não é só a autocompaixão, para a compaixão de maneira geral, para o amor próprio, para o perdão, e você trabalha de um lugar de você meditar para se encher de amor, para se amar, se acolher, e você transmitir isso também para as outras pessoas. Então, quando você trabalha com a compaixão, você também está trabalhando nessa categoria de contemplação e reflexão. Tem o Zoan, ou Juan Zen, esse eu gosto bastante. Esse também é um outro trabalho, também budista, uma outra categoria. E você consiste em você escutar algo que é um paradoxo. Você escuta algo e parece que ele não faz sentido, e aquilo meio que buga sua mente. Você fica, mas isso que eu estou falando, isso que eu estou escutando não tem sentido nenhum. Isso vai te levar para um estado também de meditação, em que sua mente vai querer entender, e aquela frase parece que não tem sentido. Parece que ela não faz sentido, mas é justamente esse o objetivo. É que sua mente, de fato, não entenda aquilo, e você possa ter um reset na sua mente. Tá? Eu quero praticar um pouquinho do Koan com vocês. Antes de eu seguir com a aula, a gente vai fazer essa prática do Koan, que eu acho ela bem legal. Tem várias, tem histórias, como se fossem umas parábolas, assim. Tem histórias curtinhas, histórias mais longas, tem apenas frases. Então, eu vou convidar vocês, esse momento, para fechar os olhos, aqueles que puderem, quiserem. Eu vou contar uma história curta. Você só observa essa história e veja quanto essa história toca em você. Uma história em que dois monges estavam caminhando e começou a chover muito forte. Essa chuva, houve muita lama, muitas poças de água, e num determinado ponto do caminho, eles viram uma mulher muito linda, com um vestido de um kimono de seda, e que ela não conseguia atravessar uma determinada poça, para não sujar o seu vestido. Um desses monges carrega então a jovem no colo, atravessa aquela poça de lama, deixa ela do outro lado, e os dois monges seguem na viagem. Quando eles chegam à noite no mosteiro, o que não carregou pergunta para ele: por que você fez aquilo? Você sabe que nós não podemos tocar em mulheres. Então, o outro monge responde: eu já deixei essa jovem para trás há muito tempo. Por que você ainda está carregando ela com você? Respira nessa história. Observe que sua mente questionou, se não entendeu algo, ou se entendeu, está tudo certo. Agora observe esse outro conceito. Qual é o som de uma única mão aplaudindo? Qual é a voz do silêncio? Quando eu sou? Quem eu estou?
É o vento que movimenta a bandeira? É a bandeira que se movimenta sozinha? Ou é a minha mente que movimenta a bandeira? Os nossos olhos estão sempre abertos. As nossas pálpebras é que se fecham. Agora respira fundo. Pode voltar, abrir os olhos. Então, esse é uma das práticas de contemplação e reflexão que eu considero. Eu gosto bastante porque ele vai quebrando as coisas da gente, que a gente faz as perguntas. Tem frases que são perguntas, tem outras que são afirmações, e tem coisas que não faz sentido, né? Por exemplo, qual é o som de uma única palma, né? De uma única mão aplaudindo? Tipo, não tem sentido nenhum. A gente não vai conseguir encontrar essa resposta, porque não tem como fazer. E é isso que a sua mente vai querer entender, ela quer buscar um sentido, e não vai ter esse sentido. Quando a gente não encontra, quando a mente não encontra um sentido, a gente pode entrar num espaço de meio que vazio, de o que está acontecendo. E isso facilita bastante esse lugar aí da introspecção, da, da vacuidade que a gente vai chegar lá. Como vocês gostaram. Eu gosto muito, assim, tem bastante. Tem uns que são 11 histórias, também é legal de você ouvir aquela história, ou escutar, e tem frases que são mais curtinhas. Eu gosto muito da bandeira também, né? Que eu falei da bandeira, né? É a mente que move, é o vento, é a bandeira que se move sozinho. O que está acontecendo ali? Observar algo, já falei para vocês, meditação guiada, como eu falei no primeiro, na outra parte, ela se repete aqui dentro da contemplação, reflexão. Movimento. Bom, temos meditação com movimento, que é a gente tem o yoga, como eu falei para vocês, né? Porque quando a gente está fazendo yoga, não sei se quantas pessoas que já fizeram, mas quando você está fazendo yoga, você está num estado de atenção. Você está movimentando o seu corpo, você precisa ter atenção nas respirações. Tem movimento, que o movimento você inspira, no outro movimento você expira. O que, que você está fazendo? Né? Atenção no seu corpo, está doendo, não está doendo. Então, tudo é uma meditação que a gente chama de meditação ativa, né? O yoga é um tipo de meditação ativa. O Tai Chi, o Qigong, o Lian Kung são também que você está sempre observando o movimento do seu corpo e combinado com a respiração. Então, tudo isso ajuda você a não estar dando tanta atenção aos seus pensamentos. Você está mais focado naquela prática que você está fazendo, na sua atenção plena. Tem a meditação ativa do Osho, por exemplo, que envolve também dança, envolve, às vezes, você trazer algum som, respiração, foco na respiração. Então, são meditações que são divididas em etapas, né? Você tem, por exemplo, a do Osho, tem momentos que são dançantes, tem momentos que são mais só de respiração, tem momentos que são em silêncio. Então, ela vai contemplando aí vários pontos do corpo, né, do seu corpo que você está fazendo. Às vezes, só de observar o corpo, ela já passou. Exatamente. Você põe atenção, você já tem ali uma transformação. Tem a dança dos sufis, né? Eu coloquei essa imagem aí, é, o, é um grupo místico do islamismo, né? E eles têm essa dança que fazem com que eles entrem também em transe, né? Que quando eles desligam a mente, eles tentam focar totalmente nessa dança. É bem difícil de fazer, você tá ali e não cair, não ficar tonto. Eles entram em transe, a mente realmente desliga. Eles podem acessar um outro estado de consciência. Isso aqui leva muito para um lugar mais espiritual, né? Essa dança, mas também é um tipo de meditação. Alguém ia perguntar alguma coisa? Só tem abrir o microfone sem querer, eu vou perguntar algo. É, a minha, na verdade, eu não sei se é uma pergunta ou uma colocação, mas eu tenho Sim, pouquíssima experiência sim. com meditação, mas às vezes que eu realmente consigo ficar no aqui e agora e respirar profundamente é quando eu me alongo,
ou quando eu pratico exercícios físicos, que seja uma musculação da vida, é quando eu estou ali totalmente presente, e à medida que meu corpo, né, se movimenta, eu inspiro e expiro conforme a necessidade do movimento que eu tenho que fazer. E essa foi a única experiência física que conseguiu, né, que eu percebi que eu consegui estar próximo ao que seria, né, uma meditação. Legal, legal, Lorena. Então é isso, exatamente a gente trazer esse lugar de o que que mais funciona comigo, né? De fato, tem gente que não vai conseguir, principalmente de primeira, ficar todo tempo em silêncio, né? Ou fazendo um mantra, repetindo alguma coisa. Mas, por exemplo, trabalhar com o corpo, trabalhar com o corpo realmente aquieta mais nossa mente, né? Porque a gente tem que focar, a gente precisa realmente focar naquilo que está acontecendo, no alongamento, onde a garganta onde está doendo, onde não está doendo, estou fazendo o movimento certo, exercício, né, de maneira correta. Então, isso realmente nos coloca no lugar de atenção, né? A gente não ficar tão distraído. Então, é um dos tipos de meditação que, de fato, vai funcionar com as pessoas, tem os que preferem ficar mais em silêncio. Então, para cada um funciona de uma maneira. Legal que você percebeu, mas funciona para ti. Sim, sim. Massagem também, por exemplo, é quando eu me alongo ou pratico exercício físico ou estou na rua. Normalmente, aliás, quando é só um compartilhamento de, né, de experiência, para vai que, né, enfim, seja agregador. Ontem, por exemplo, eu meio que fui, entre aspas, obrigada a sair para né, um evento onde tinha muitas pessoas, muita dança, muita música alta, e eu percebi, assim, que teve uma hora que meu corpo ficou exausto, né, eu não conseguia acompanhar o ritmo, né, dos meus amigos, das minhas amigas, e aí eu sentei com a coluna ereta e comecei a massagear minhas pernas, depois me afastei em um canto, me alonguei, e aí eu voltei zerada, né, para o evento, assim, eu não estava bebendo, não estava, né, tomando nenhum tipo, assim, de coisa que pudesse aliviar, né, meu sistema nervoso central, então eu precisei recorrer a isso, e foi engraçado, todo mundo estava perguntando, tá bem? Você está passando mal? Mas eu só estava, assim, relaxando para que, né, você ficar muito tempo em pé dançando, né, se aliviasse. Legal. Obrigado por compartilhar. Que bom que você teve essa compreensão, de pensar e trazer isso para o seu corpo, né? Tocar o corpo, realmente isso traz para a gente essa presença. Obrigado. Prazer. A gente tem. Isso, você vai tocando o corpo, seu corpo vai ficando mais presente, vai relaxando, né? Ativo parasimpático, então a gente vai no estado mais de calma. E outra categoria de meditação é dos sons, né? Que eu também gosto bastante, que é o mantra, como eu falei para vocês, que a gente volta para o mantra novamente. Eu gosto de trabalhar com mantra também. Os cânticos, por exemplo, quando você está. Não precisa ser exatamente cantar, mas tem uma técnica chamada humming, que se usa muito em aulas de canto e outros trabalhos com música, por exemplo, que é você só fazer aquele som de do seu jeito. Experimentem depois o humming, que é você simplesmente fechar os olhos e ficar uns minutos. Não tem que cantar bonito, não tem que fazer o som bonito, é só ficar esse. Isso dá um relaxamento e te leva para um estado também de consciência, muda, né? Altera a consciência, fica mais esperto, se fica mais. A sua mente também dá essa relaxada. As crianças fazem muito isso, as crianças gostam de ficar cantarolando e fazendo esses sons, né? E elas estão ali num estado de presença, né? Que está relaxando elas, deixando elas mais assim, presentes no mundo, né? E ao mesmo tempo relaxadas, entregues ao que elas estão praticando. Geralmente elas estão desenhando ou brincando, sei lá, de alguma coisa, estão fazendo tudo. Então é uma prática que eu recomendo que vocês façam, é muito bom pra gente. Banho sonoro, que a gente usa vários instrumentos e faz o banho sonoro, é um tipo de meditação também, que né, nos ajuda a acalmar. A Gabi faz banho sonoro com, por exemplo, a massagem de som, aliás, com as taças tibetanas, é excelente, recomendo a massagem de som da Gabi. Também tudo isso é uma forma de meditação, mesmo quando eu faço massagem de som com ela, que recebo, eu acesso várias coisas como se eu estivesse meditando aqui sentado, fechando meus olhos, só observar, acesso tanto quanto. Então, aí também é uma outra facilidade que a gente tem com as meditações.
Bom, vacuidade. Essa acho que assim, é uma das mais desafiadoras, Eu porque é posso a gente falar uma justamente. coisa do anterior? Claro, pode ser. É que, da mesma forma que a colega Lorena, para mim, quando se considerar a meditação como, nesse momento de meditação, como estar totalmente presente, né, que é uma das opções da meditação, para mim é a música, cantar, porque eu preciso ficar totalmente para estar junto com o ritmo, para estar junto Uhum. em harmonia com os outros instrumentos. Então, cantar para mim me faz ficar muito no presente. Eu até posso pensar, eu tenho que ir ao supermercado, mas eu não faço a lista de compras, sabe? Aquele negócio assim. Ela me deixa muito no aqui, muito no presente, no aqui e agora. Ah, isso mesmo, Cláudia. Ana Cláudia. E pode observar, vamos observar, por exemplo, se não sei quantas pessoas aqui já foram, né, tem práticas de igreja, se já foram à igreja, mas até observar, não importa a religião, observar, assim, geralmente, o, a condução de qualquer culto religioso, você trabalha muito com músicas no começo, porque a música, ela vai acalmar, ela vai trazer um estado de relaxamento, a pessoa ela vai se concentrar, ela vai cantar, e às vezes, por mais que ela não entenda o que ela está cantando, às vezes aquela letra nem faz sentido, mas não precisamente isso, a mente vai ficar buscando sentido, mas ela nem sempre ela vai encontrar. Então, entra nesse lugar de relaxamento, né, de você concentrou. Então, por isso que muitas vezes você vai, né, num lugar, seja no centro espírita, numa igreja católica, evangélica, não importa onde você vai, você a tendência é sair melhor dos lugares, esses lugares religiosos, porque você fez meditação. Você entrou, você meditou, né? Você cantou, você fez movimentos corporais. Observe, né, que tem muito uma coisa dentro do lugar. Você vai bater palma, então vai mexer com essa questão do seu corpo. Por exemplo, isso é um ponto das igrejas de você orar, rezar e você colocar as mãos por alto. Isso aqui abre muito seu chakra cardíaco, né? Você está trabalhando com sua abertura do seu chakra cardíaco. Isso deixa você no bem-estar. Qualquer pessoa, experimente onde você estiver para baixo, assim, de ficar nessa postura, de abrir o seu peito. Você já melhora, já dá uma ajuda, porque você vai abrir isso aqui. Vai te dar abertura para trabalhar com os seus sentimentos. Porque se a gente fica muito contraído, você trava. Então, quando você abre, vai vir. Então, as pessoas vão chorar, elas vão se emocionar, porque a música também proporciona isso, né? Então, trabalhar com o som é uma das formas muito positivas de você estar na meditação. A gente acessar, né, essas categorias. Pode falar, Lorena. Sobre esse assunto que a Ana Cláudia colocou e você, né, delongou um pouco mais, por exemplo, escutando uma música, especialmente músicas, né, com mensagens né, da alta vibração, mensagens positivas, de luz, etc. Por mais que o ritmo seja, por exemplo, tem uma banda chamada Disturbed, que ela toca rock pesado. Só que tem uma música dela que chama The Light, a luz. E ele fala muito enfim, uma mensagem extremamente positiva, espiritual, de conexão com Deus. E só de escutar, né, eu canalizo aquilo ali para mim e aquilo ali, né, me orienta e me acalma. Agora, por exemplo, se eu cantar junto, eu que não sei respirar profundamente ainda, quando, né, sem estar fazendo alongamento, exercícios físicos que eu preciso realmente focar, porque a respiração, né, se não respirar direito, o movimento não vai, né, beneficiar, seja o crescimento muscular, ou seja o desbloqueio de energias presas nas articulações, que eu tenho muitas dores nelas, né, enfim, pelo meu perfil psíquico, etc. Mas, enfim, a canalização também, pergunto eu, de, né, uma mensagem, uma imagem, por exemplo, você citou, né, religiões, eu já frequentei centro de Umbanda, por até, graças a Deus, e com muita gratidão, pela Gabriela, que me levou pela primeira vez, e eu lembro, assim, que às vezes eu ia, né, com todo o turbilhão de preocupações, desesperos do dia a dia, mas
quando eu canalizava que as pessoas que estavam ali, nas entidades, a energia que estava ali, era uma energia de felicidade, de caridade, de compreensão e acolhimento, esse sentimento baixava em mim também e eu conseguia me conectar ao que estava ali presente né, sair e conseguir, né, tirar o foco dessas outras coisas mundanas. Finalizei. Obrigada. É isso, dá pra gente, assim, ou qualquer música, na verdade, se você ficar atento ao que a música está trazendo, né, você, de fato, está trazendo uma meditação. Pô, essa letra aqui, não importa o ritmo, né, mas ela trouxe uma compreensão, trouxe uma reflexão, e é isso, assim, vamos até pensar na questão da atenção plena. Muitas vezes a gente também não escuta música com atenção plena. A gente está escutando a música e está assim, a música está rolando, você gosta daquela música, mas assim, deixa eu escutar a música realmente, ouvindo essa música, ouvindo, né, os instrumentos, aquilo que eu consigo identificar, o que o artista está cantando, o que ele está querendo dizer, onde que essa música me toca, como que ela me toca na minha vida, o que ela traz para mim, que tipo de reflexão. Então, e não às vezes ouvir para fazer alguma coisa, enquanto eu trabalho, deixa eu ouvir música, dirigindo, malhando, não que seja um problema fazer isso, mas, de fato, sim, a atenção plena ouvindo a música, né, te leva para um estado de meditação. Porque, de novo, se você coloca a atenção plena, tudo que você fizer com atenção, você está numa meditação, né, você está, de fato, presente ali, fazendo aquilo. Aí eu vou escutar, fiquei interessado, quero ver essa música. Obrigado. Bom, e aí a última categoria que eu trouxe é a vacuidade, que essa é uma das meditações que eu acho é mais difícil de você fazer, porque de fato é você entrar em um silêncio. E aí não é que eu não vou pensar em nada, né? Porque não exatamente existe isso. Você simplesmente vai entrar no silêncio. Então você não tem ninguém te guiando. Você não vai colocar música, você não vai ouvir som, você não vai mantrar nada. Você vai preferencialmente sentar, né, que é o ideal, precisamos dormir, você vai sentar e vai ficar atento ao que está acontecendo. De olhos fechados, observar o que está acontecendo. Sem julgar, sem querer mudar nada. Nossa, acabei de fechar meus olhos, eu senti aqui uma tristeza, deixa eu já pensar numa coisa feliz para eu ficar alegre. Não, deixa essa tristeza passar por você. Não se identifique. A gente não se identifica nem com o pensamento, nem com o sentimento. A gente é um canal, os sentimentos, os pensamentos, a gente deixa eles passarem. Então, a meditação zazen, em japonês, significa sentar-se e não fazer nada. Então, é isso que você vai fazer na meditação zazen, né, nesse silêncio. Você se senta, você de fato não faz nada, deixa só as coisas passando, os pensamentos, os sentimentos. E aí, quando você vai de fato aprofundando nesse tipo de meditação, a ideia é que você chega nesse lugar muito profundo, de que você chega um momento em que tipo, parece que não existe nada mesmo, né? A não existência, a não materialidade. Então, não tem tempo, não tem espaço, você não tem corpo, você não tem pensamento, não tem mente, não existe nada. E isso te dá uma sensação de completude. Você, né, faz parte de um todo. Você se sente integrado. Esse é o objetivo dessa meditação em silêncio. Tá? Ela é uma das mais difíceis, porque, de fato, existe né, não é logo que você entra nesse estado, né? Você precisa ter prática, né? E mesmo que já tem prática, você entra, você demora um pouquinho até que sua mente consiga, de fato, você não consiga ficar alerta e interagindo com os pensamentos, com tudo que está acontecendo. Simplesmente deixar passar. A gente praticou essa meditação lá esqueci agora, do Koan-Zen, que foi te falar, né? Eu vou guiar uma meditação, fazer uma meditação então guiada. Eu vou usar um pouquinho da autocompaixão que eu tenho guiado dentro da turma online. Então, já trazer esse conhecimento que eu tenho para vocês. E a gente depois entra no Zazen, tá bom? A gente passa por mais essas duas meditações. Deixa eu só ver aqui. E, no fim das contas, a gente não tem uma meditação, assim, certa ou errada, né? Cada um vai ter seu propósito. Então, eu mesmo pratico vários tipos dessas meditações que eu trouxe para vocês. Tem dia que eu quero silêncio, tem dia que eu quero usar o mantra, tem dia que eu quero
ficar, né, lendo aqui alguns textos lá do Planzen para ver, né, e deixo minha mente aqui lutar para achar um significado. Tem dia que eu quero, se eu te faço escutar um som, ponho aqui uma frequência aqui no YouTube, fico escutando, meu corpo vai relaxando. Então tem várias formas de fazer. A gente experimenta e encontra aquilo que é mais adequado. A Lorena falou, pô, para mim funciona e está atento ao meu corpo, né, ao alongamento. A Ana Cláudia trouxe em relação à música, né? Então cada um encontra um pouco. Então, vamos começar, vamos respirar fundo. A gente sempre trabalha com essa questão da respiração. Encontre o seu lugar, encontre a sua posição, aquilo que te traz mais conforto nesse momento. Vai mantendo a sua respiração lenta, profunda. E coloca a sua atenção, você pode colocar a mão esquerda no seu peito, fazer o centro cardíaco. E fique concentrado nesse ponto do seu corpo, no centro cardíaco. A única coisa que você faz agora é só respirar profundamente e se concentrar onde sua mão está tocando. Tudo que aparecer além disso, não importa. Somente respirar profundamente e se concentrar onde sua mão está tocando. Você se imagina agora diante de um espelho, dê uma boa olhada em você mesmo, sem mudar nada. Aquilo que apareceu no espelho é o que está aparecendo para você. E você coloca só agora a intenção de amar tudo que apareceu no espelho. Ah, não sei amar, não sei como fazer isso. Simplesmente tem esse desejo, essa intenção de amar aquilo que apareceu no espelho. Você vai se acolher. Experimente olhar para você como você nunca se olhou. Oh, obrigado.
E você pode colocar a mão direita na cabeça, depois a mão esquerda no peito, e você vai fazer uma bênção para você. Você vai ser abençoado. Não usa esse termo de bênção, mas pode ser outro termo que você quiser. Você vai simplesmente emanar coisas boas para você. Como se você estivesse desejando isso para uma pessoa que você gosta muito. Sempre como se fosse o aniversário de uma pessoa muito querida para você. Você está desejando muitas coisas boas para essa pessoa. E faça isso com você. Agora faz as duas mãos para frente, como se você estivesse agora enviando algo à sua frente. Você vai enviar amor para você mesmo lá na frente. Não sei quando. Você não precisa saber quando. Pode ser até amanhã. Mas a intenção é, você vai enviar amor em algum momento, depois dessa aula, não importa quando, e você vai precisar. No momento que talvez você vai se culpar por alguma coisa, se cobrar por alguma coisa, e naquele momento você vai receber todo esse amor que você mesmo está enviando. E não tem tempo, não tem espaço, você está se abençoando temporariamente. Os planos, a gente vai dar
Sorriso no rosto, sorriso. Observando como está se sentindo. Olá, eu quero falar. Boa noite. Eu quero dizer que, assim, que eu tenho um desafio muito grande para meditar, né? E já participei de algumas meditações, já participei da meditação Vipassana, já fiz meditação ativa do Osho, né? Mas eu acho que eu deveria meditar muito mais do que eu medito, sabe? Porque me faz muito bem, e eu acho que é uma regra mesmo. Eu não sei como que é isso, né? Mas de ter uma regra, porque só de fazer essa atividade hoje, eu já me senti assim muito calma, muito aliviada, né? Das coisas, das atividades do dia a dia, né? Então, eu te pergunto, como que poderia ser isso, né? Vamos supor, começa com 10 minutos por dia, começa por 15, fica preso ao tempo, né? Ao período de meditação ou não, uma coisa mais livre. Então, eu quero que você me conte a sua experiência, né? A respeito disso. Ótimo. Então, essa coisa do tempo é isso, né? Às vezes tem gente que se prende, eu vou meditar 5 minutos, 10 minutos, mas, do meu ponto de vista, quando a gente coloca isso, vou meditar por tanto tempo, pode criar já uma resistência, né? Porque, nossa, quanto tempo eu vou meditar? Ou um tipo de resistência, assim, uma resistência do tipo, é muito tempo, não vou dar conta, ou é pouco tempo, não vai fazer diferença. E como você mesma disse, a gente ficou aqui, foi cerca de 10, 13 minutos, né, essa meditação toda, assim, né? Que eu peguei antes, depois silêncio. Para uns pode ter sido longo, para uns pode ser pouco, então cada um vai perceber de uma forma. Fica livre. Assim, a melhor coisa que você pode fazer é, de fato, ter essa dedicação de todos os dias você meditar. Escolhe uma forma de meditação. Nossa, de novo, não precisa ser fixo, todo dia eu vou meditar da mesma forma. Não, hoje eu quero, de fato, uma meditação guiada, eu vou fazer uma meditação guiada. Hoje eu quero uma meditação em silêncio, hoje eu quero mexer no corpo, dançar, fazer uma meditação ativa do Osho, isso vai me trazer, mas ter um momento naquele dia, sem
sem delimitar o tempo. É claro, se você Uhum. tiver com a agenda muito cheia naquele dia, de fato, às vezes você precisa talvez colocar ali, vou parar um pouquinho para respirar. Mas se você está livre com o seu dia, fica livre, medita até onde você sentir que às vezes a gente quer também meditar mais, né? E a gente às vezes fica limitado, não, eu já me programei para meditar 10 minutos, vai ser 10 minutos. Não, às vezes você quer 15, você quer 20. Deixa o seu corpo, a sua mente ali também te fazer sentir onde que vai, né? O meditativos a gente faz, né? Nossa turma lá de meditação são 4 meditações por semana. São meditações breves, né? São meditações que já falam de tempo e eles estão dentro de 30 minutos, né? Que a gente fala um pouquinho e guia a meditação. E são temáticas. Então, a gente tem meditação para solução de conflitos, que é todo domingo. Tem a meditação e sempre é comigo na compaixão, que é um pouco das que a gente fez aqui, né? Então, elas são guiadas, mas tem momentos de silêncio, tem mantras, tem variedades que também você pode experimentar aqui. Quem tem dificuldade de meditar, está querendo recomeçar, estar no grupo eu acho mais fácil, né? Quando a gente tem uma guiança, quando tem alguém nos conduzindo, se torna mais fácil para a gente depois fazer até sozinho, né? Então, fica um convite também para cada turma, se você não estiver na turma, na turma de meditação que a gente tem. Tá? Convite que eu Obrigada. deixo para todos aí. Nada. Comple- Falar, Completar um Gabi. pouquinho a resposta, que eu adorei sua pergunta, Márcia. E assim, eu acho que até pela variedade de possibilidades que o Manassés apresentou hoje para gente, também às vezes é um convite até você deixar a sua criatividade rolar. Porque se você tá ali, você começa alongando o corpo. Aí você vai, alonga, sente, como a Lorena falou, respira. Aí daqui a um pouco você já está mais aberta para poder ter uma outra experiência. Você vai, fecha os olhos, fica só no silêncio. Daqui a pouco você vê que você se perdeu, coloca uma música. Então, assim, essa experiência da meditação, ela também é muito fluida, né? Ela pode ser Perfeito. imutável. Ah, é muito legal. Eu acho que também a questão da meditação também eu não sei se tem a ver, né? Mas quando eu faço, eu acredito, alguma coisa que eu esteja concentrada, também eu acho que é uma forma de meditação, né? Ou não. Porque assim, uma coisa que eu fico assim, que realmente me dá uma. Chega perto, eu acho que eu consigo atingir a meditação, no caso, né? De aquietar a minha mente, é quando eu estou correndo, né? Ou quando eu estou caminhando, ou sei lá, quando eu tenho lá meu livrinho de mandala, que eu fico lá pintando a mandala, sabe? Eu acho que eu também entro nesse estado, que eu não sei se é meditativo, né? Mas é um estado de calma, assim, né? De calma, de presença. Sim, sim, você vai fazer uma meditação, né? Você está movimentando o seu corpo, né? Quando você corre, quando você está tentando aquela parte mais de contemplação, né? De reflexão, de atenção. Uma dica, assim, quando você fizer essas atividades, né? A corrida ou pintando as mandalas, quando você finalizar, fica um pouquinho em silêncio, assim, observando, só sentindo, assim, sabe o que aconteceu? Uhum. Porque você correu, depois daquela corrida, igual na yoga, né? Você fez todo o movimento de alongamento, e aí, quando acaba, tem um momento de você ficar quieto, né? Relaxando o seu corpo. Então, depois da corrida, para um pouco, né? Quando você termina a corrida, senta, ou sei lá, deita, onde você estiver, se for o caso, e sente como é que você ficou, como você estava, como você ficou depois da corrida, né? Como está o seu corpo, como está seus sentimentos. Ah, eu estou aqui pintando a mandala. Como é que eu estava? Como que eu fiquei depois? E aí, você fez um movimento de introspecção, de atenção, que é uma coisa ativa que você vai fazer, agora você está no momento passivo. Você vai ficar quieto e pode vir alguma coisa na hora para você, pode não vir. A gente não vai com expectativa, né? Às vezes vem depois, mas é o estado de receber, né? Você fez esse movimento. Nossa, muito legal essa observação, viu, que você está fazendo. Eu vou começar a me observar dessa maneira. Muito, muito obrigada, valeu mesmo. De nada.
Pode falar, Lorena, você está com a mão levantada, pode falar. Obrigada, Gabriela. É que a imagem do. Do Ai, Manassés perdão, congelou. sou nova aqui, Manassés congelou. Manassés gelou, aí eu fiquei em Ah, dúvida se eu podia. Mas, enfim, já que estou falando, é Márcia, né? A colega Márcia que acabou de Isso. falar, foi isso? Hum. E com a resposta é, do nosso, que eu posso chamar de palestrante, não sei. Ele falou assim que é isso, né? Às vezes a gente começa correndo, depois a gente vai ouvir uma música, depois a gente vai fazer outra coisa. Por exemplo, eu gosto muito de ir a um parque que tem próximo da minha casa para ler livro, porque a Márcia falou que fazer coisas quando ela está concentrada, ela percebe que a relaxa. E uma vez, conversando até com uma entidade de luz sobre isso, eu falei assim, pô, os únicos momentos que eu me sinto em paz, relaxada, assim, né, assim, contemplativa, é quando eu estou lendo. Aí ele me perguntou assim, por que que você acha que quando você está lendo, quando você está concentrado na sua leitura, você fica calma? Aí não soube responder, ele me ajudou. Aí ele falou, porque você está focado em algo e, não, e todo o resto, né, daqueles pensamentos intrusivos, do ritmo externo do mundo, não existe mais no seu ser naquele momento. E outra coisa também, quando eu vou ao parque ler um livro e tomar um sol, né, para receber assim essa energia vital da natureza, deitada na grama, às vezes é isso, eu estou lendo um livro, às vezes paro, me alongo, às vezes fico prestando atenção no canto dos passarinhos, e principalmente inspirada pelo filme Fenômeno, que eu sugiro que todos assistam. É um filme antigo com o John Travolta, em que ele consegue ter acesso a todas os potenciais cerebrais dele, e quando ele está assim, sempre sobrecarregado, ele fica observando o balançar das árvores com o vento, e aí ele fica dançando assim calmamente junto com esse mesmo balançar, e aí ele volta a ter essa unidade com a natureza e entra no estado meditativo, entra no estado, né, senciente e calmo. Mais isso que eu queria agregar com a fala da Márcia e com a resposta do nosso palestrante. Obrigado, Mariana. Então é isso, pessoal. Como eu falei, nós temos nossa turma online, né, de meditação aí com as meditações por semana, 4 meditações por semana, ficam gravadas, então você pode assistir depois. E também nós vamos ter agora o nosso retiro, em outubro, de 17 a 19, e que nesse retiro a gente vai ter também várias formas de meditação. A gente vai ter aulas de meditação e praticar vários tipos de meditação. Você quer falar um pouquinho, Gabi, sobre o retiro? eu acho que você falou super bem, assim, parabéns pela aula, Manassés. Muito, gente, é muito Tá? bom. A gente que gosta de meditação, a gente assiste, a gente adora, a gente faz, a gente adora, porque sempre traz novas informações, né? O mundo da meditação, hoje a gente até tem, assim, um termo que se chama ciência contemplativa, né? Então tem gente estudando isso. Mas a gente, cada vez é impressionante como existem diferentes formas da gente olhar para a meditação e praticar a meditação, porque o que eu acredito é que a gente sempre meditou enquanto existência humana, sabe? Nesse mundo, nesse planeta, com esse corpo que a gente tem. A questão é que a gente está cada vez mais vivendo num mundo sem pausa, sem quietude, sem silêncio, sem atenção. Então, me parece que a gente parece que está reolhando, né, para essa experiência da meditação como algo, na verdade, cotidiano, né? E aí eu acho que o Manassés falou muito bem, assim, nós do Meditativos, a gente tem essa essência. Não somos uma religião, não somos um campo de tradição antigo, pelo contrário, a gente bebe de um monte de fonte para trazer para vocês o que faz sentido para a gente, né? O que faz sentido na nossa jornada, na nossa cura, porque realmente são muitas curas através da meditação. E a gente vai ter o nosso retiro dia 17, 18 e 19 de outubro.
mesmo quem não sabe meditar ou, né, está começando nesse mundo, nessa jornada, é um retiro feito para todo mundo, né, essa é a proposta. E tendo visto o retiro do ano passado, que foi o nosso primeiro, muita gente gostou mesmo, porque a gente acolhe aí todos os saberes e caminha de mãos dadas. Então, obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Excelente noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabi. Muito obrigada. E valeu pelos ensinamentos, pela partilha. Obrigado. Gratidão. Eu agradeço a vocês. Só Tchau, uma tchau, pessoal. curiosidade, Boa que eu não sei noite. se todos sabem, Sim. perdão interromper a fala, não levantar a mão, é que alguns países, muitas empresas de plano de saúde de países da Europa dão desconto, assim, homérico, né, nas mensalidades do plano, quando perguntam se a pessoa faz a prática da meditação constante. Eu li sobre isso há muito tempo atrás e achei bem interessante, assim, e aí me convenceu, pô, se a própria empresa, né, que tem um interesse financeiro enorme, né, assim, uma empresa se nasce para obter, né, obter lucro, mas ela dá um desconto numérico para as pessoas que meditam, porque sabe que as pessoas que meditam serão propensas de trazer menos gastos, né, de utilizarem menos o plano de saúde. Enfim, compartilhando mais uma vez. Que legal. Bom saber. Bom. Sim. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Bom Boa descanso para noite. vocês. E vou E dar bom uma descanso. gravação lá. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.